Hoje a gente vai falar de uns temas bem procurados aqui, que são os fundos de investimentos em infraestruturas, os famosos FIINFRAs. Eu já fiz 2 vídeos reunindo essas informações, um com 3 melhores FIINFRAs, na minha opinião, e um só dedicado ao Juro 11. Aí, um inscrito pediu para que eu fizesse sobre o BDIF 11, que é o que a gente vai conversar aqui hoje, que ele é da BTG Pactual, e eu achei interessante trazer ele pra gente aqui no canal, que ele tem umas diferenças dentre outros FIINFRAs, porque aí você assistindo esse vídeo, você vai conseguir ver as diferenças onde cada FIINFRA investe, e assim você vai diversificar a sua carteira de investimentos, que é uma das melhores estratégias que tem para você diminuir as chances de dar errado os seus investimentos, tá? E a gente começando então, o BDIF 11 é um dos únicos FIINFRAs aí que está com a cotação mais negativa, isso sendo oportunidade para algumas pessoas comprarem as cotas a um valor mais baixo ou desespero para aqueles que sofrem com essas quedas, né? Se a gente for olhar de todo o período desde o início do BDIF, a gente tem uma rentabilidade negativa de 15,22%. Hoje ele está sendo negociado a R$ 88,13. E quando a gente faz uma comparação de rentabilidade de 2022, claro que é meio curto prazo, né? De 2022 a 2024, a gente tem, em comparação, o Juro 11, o IFRA 11, o BDIF e o CADIF, que são fundos que eu já fiz análise aqui, a gente vê que o Juro 11 é o que mais performou bem, tendo 56,46% de rentabilidade. Logo atrás tem o IFRA 11 do Itaú, depois o BDIF com 34% da BTG Pactual e depois ali na lanterninha o CADIF da Quineia com 32%. Só que eu quero que você preste bem atenção nesse gráfico, porque mesmo assim, mesmo o BDIF performando um pouco pior do que o Juro 11 e o IFRA 11, são FIINFRAs que venceram o IMAB, que são o benchmark desses FIINFRAs, os títulos de renda fixas mais longos, né, que a gente chama aqui de IMAB, que é o IPCA longo, né, IPCA 2035, por aí. Então, quando você faz essa comparação e investir em renda fixa no longo prazo, que geralmente vence muitos ativos, aqui mesmo assim ainda, os FIINFRAs têm mostrado uma rentabilidade superior a esse índice IMAB, que é difícil de bater esse índice em renda variável, por exemplo, fundos imobiliários, com a própria Ibovespa mesmo, se for analisar um longo prazo, quase sempre perde para o IMAB. Então, por isso que muitas pessoas pensam em investir mais em renda fixa atrelados ao IPCA+, aqui no Brasil, do que renda variável. Por isso que a bolsa oscila muito com essas questões. Mas, enfim, aqui eu mostro que quem investiu nos FIINFRAs nesse curto espaço de tempo conseguiu até vencer o IMAB, que é o índice mais difícil, né? Se a gente for analisar dentre esses, assim, o BDIF ele tem uma diferença no seguinte: ele não entrega uma rentabilidade muito interessante de acordo com o risco que ele está exposto. Em comparação, pessoal, claro que com o Juro 11, o IFRA, o CADIF e o IMAB 5, tá? Se você for analisar nesse gráfico que eu estou olhando aqui, ó, que eu até demarquei o BDIF 11, esse gráfico analisa o risco e o retorno. Então, quanto mais alto no gráfico, melhor o retorno, e quanto mais para o meio da tela, maior o seu risco. Então, a gente tem aqui o BDIF lá embaixo, ou seja, com retorno mais baixo, mas um risco mais elevado. Ao contrário do IMAB, que tem um retorno comedido, de certa forma mais baixo em comparação com os outros, mas também ele tem um risco muito baixo também. O Juro 11 é o que teoricamente estaria performando melhor nessa relação entre risco e retorno, e o mais arriscado seria o IFRA 11, também fornecendo ali o melhor retorno também, tá? Mas só para você entender onde que esses FIINFRAs estão aí e saber sobre o BDIF, tá? O BDIF ele tem um patrimônio líquido de quase 1,6 bilhão de reais, então é um FIINFRA teoricamente até meio grande, né? 77% está nas debêntures incentivadas, que são o principal foco de investimentos dos FIINFRAs. Então, se você busca um FIINFRA para investir, ele tem essa rentabilidade elevada, ele consegue esse benchmark agressivo, porque as debêntures que ele pega não tem imposto de renda, então, e não paga outros impostos e taxas. Então, com isso, o fundo consegue uma rentabilidade positiva e você também, a longo prazo, consegue uma rentabilidade, um dividendo maior, tá? Então, essa é a ideia dos FIINFRAs, que essas debêntures são, você até vai ver mais para frente na carteira, elas são os empréstimos que as grandes empresas fazem no mercado, tá? Nós, pessoa física, a gente faz o empréstimo no banco. Uma empresa grande, por exemplo, Taesa, Sanepar, eles pegam uma debênture. Você pode investir separadamente lá na sua corretora, comprar só debênture se você quiser. Só que aí é muito difícil, porque não tem liquidez, você tem que ficar
exposto a um longo período de tempo nessa debênture, você não consegue vender ela facilmente. Então, para quem busca esse meio, o FIINFRA tá interessante, tá? Tem 40 ativos no portfólio, então de certa forma bem diversificado, e a taxa dele é um IPCA mais 7,9, bastante agressiva, né? Maior do que os títulos de renda fixa que estão hoje ali. Cota patrimonial, preço justo seria 86 e 84, né? Hoje negociando 88, um pouquinho acima do seu valor patrimonial. R$1 por cota que ele distribui dividendos. A gente vai ver o histórico de dividendos dele com um yield de 13% aí nos últimos 12 meses, né, pessoal? Então é o seguinte, o BDIF11, ele é diferente dos outros que eu já analisei aqui no canal. Eu vou deixar esse card aqui para você clicar e ver. Para você escolher os seus FIINFRAs, eu preciso que você assista esses 2 vídeos, tá? Um com os top 3 FIINFRAs e o outro só com o Juro 11, porque você vai ver onde cada um está exposto. Assim como a distribuição do BDIF que está aqui é mais focado na área de saneamento, tá? Focado na área de saneamento por causa do marco do saneamento, por causa desse incentivo governamental em diminuir esse baixo índice de saneamento que a gente tem em algumas regiões do país. Então ele aproveitou essas questões e colocou a carteira mais focada em saneamento, diferente dos outros FIINFRAs. Então um jeito de você diversificar já é a primeira coisa, olhar onde que eles estão expostos, né? Depois a gente tem telecom, 15%, energia 11%, depois tem iluminação pública, rodovias, aeroportos, indústrias e mobilidade. Então ele é um FIINFRA um pouquinho diferente, mais para infraestrutura mesmo, até interessante, eu achei, né? E ele tem na carteira dele, daquele 1,6 bilhão de reais em patrimônio, 77% está alocado nas questões das debêntures, 23% é NTNB. O que é esse NTNB? Ele está alocado em renda fixa. Então ele pegou 23% da carteira e comprou tesouro direto, tá? Então ele está investindo no Tesouro Nacional para dar uma rentabilidade, uma segurança e fazer caixa para o fundo, tá? Aqui os ratings que ele tem, na maioria é soberano, depois AAA, depois AA e assim sucessivamente. Ele tem os ratings até interessantes. Trazendo a carteira dele, desses 40 ativos, bastante coisa, tá muito pequenininho na tela, eu vou pegar só alguns aqui, os primeiros 10, tá? Pra gente dar uma olhada. O que a gente percebe aqui? Primeira coisa que a gente tem que ver, a maioria deles está mesmo focado em saneamento aqui nos setores, né, de subsetor água e esgoto, e tem empresas diferentes, tá? Ele tem ali percentual da carteira pequeno, então o maior debênture que ele está investido nesse saneamento aqui na BRK só ocupa 4% da carteira. Então a diversificação ganha aqui e a segurança também, né? Por isso quando a gente olha lá embaixo, naquele gráfico que eu mostrei anteriormente, ele tem uma certa segurança para um retorno mais ou menos médio, né? Porque ele tem parte da taxa dele da carteira, IPCA mais 7,9, por exemplo, só que a média total, quando faz a soma de todas as debêntures, dá um IPCA mais 2 e alguma coisa, IPCA mais 3. Então não é o fundo, não é um FIINFRA que está muito rentável, a não ser que eu tenha visto alguma coisa diferente, tá? Então aqui é mais para você entender mesmo essa questão da carteira dele, entender esse spread aqui, a diferença com que ele compra a debênture e com que ele pode vender ou rentabilizar essa debênture ao longo dos tempos, né? Então você vê que os spreads eles não são tão altos assim, exceto a segunda posição aí de telecom com 4,81, tá? Então é assim que você dá uma analisada na carteira de um FIINFRA. Você vai olhar onde que ele está exposto, qual que é a empresa que está tomando, qual o valor do patrimônio líquido do FIINFRA que essa empresa está com essa debênture, qual que é a taxa que ele comprou e quanto que está rentabilizando, tá? Sempre sim que dá uma olhada. E partindo então agora para histórico de dividendos, para ver essa distribuição, o fundo, desde novembro de 2023, fixou a distribuição de dividendos em R$1 por cota. Isso é até interessante, porque te dá maior previsibilidade para você construir melhor sua carteira de dividendos. Ele tem pago aí nos últimos meses 14% em dividend yield por conta do valor da cotação, né? Então se a cotação está caindo, esse yield tende a ser maior se ficar fixo em R$1 a distribuição. Mas em 2022 ele já distribuiu quase 24% de dividend yield. E olha que nessa data não era nem porque a cotação estava baixa. Nessa data a cotação estava R$97, mais do que está hoje, né? Estava com PVP bem acima, então é um fundo um pouquinho ondulatório, tá? Saiba disso quando você for investir. E essa questão dele deixar esse quase 30% em caixa para deixar o fundo mais confortável, né? Para ele também, se precisar e ver uma outra oportunidade de uma debênture incentivada mais atrativa, ter caixa para poder comprar sem precisar fazer dívidas, tá? E aqui só reforçando
o que eu disse sobre ele deixar esse caixa no IMAB, a fim de ter uma exposição boa no nosso IPCA, né? Então, assim, pontos importantes para a gente saber aqui do BDIF11 também é que ele é D+2. O que é isso? Se você compra ou vende essas cotas, para vender as cotas, você vai esperar, em média, 2 dias para poder realmente ali efetuar a venda do seu ativo. Não é na hora igual às ações e fundos imobiliários, então você tem que olhar também essa questão da liquidez, tá? A liquidez média diária é de 3,7 milhões, então para comprar e vender é fácil, mas aí você tem que esperar o D+2, tá? Patrimônio líquido a gente já falou, arredondando aqui 1,6 bi, taxa de administração 0,75, o benchmark dele, tá vendo? IMAB mais 2%. Quando você for olhar os outros 2 vídeos que eu já deixei o card, você vai entender se faz mais vantagem você investir no BDIF ou se você investir no Juro 11, ou no CADIF, ou no IFRA, né? Ou no CPTI também, que eu fiz o vídeo, tá? Então dá uma olhada nessa questão do benchmark, porque às vezes você consegue investimentos melhores, a não ser que você queira diversificar sua carteira. Você tá, por exemplo, já tem um Juro 11 que investe em outras coisas, ou por exemplo, o CADIF, que tem, eu acho que, se não me engano, mais focados na parte de elétrica, e você quer jogar mais saneamento também, é um jeito de você diversificar as questões das debêntures aí que você está investindo nos FIINFRAs, tá? Similar ao que a gente faz nos fundos imobiliários. Conta com quase 40 mil cotistas, você está crescendo cada vez mais. Então é isso, para você entender melhor como que investe em FIINFRA, você tem que dar uma analisada na carteira dele, nesse benchmark que ele pressupõe se abater, né? Então por isso que como o benchmark dele é IMAB mais 2%, quando a gente olha a rentabilidade dele, por isso que ele perde para os outros, para o Juro, para o IFA, para o BDIF e para o CADIF, porque a rentabilidade, o benchmark dos outros é mais agressivo, tá? Então fundos mais agressivos tendem a ser mais arriscados e tendem a ser mais negociados. Então, em termos de preço, os outros estão um pouquinho mais caros quando você faz a relação preço sobre valor patrimonial. Mas o BDIF você iria ganhar nessa questão, porque ele está sendo negociado num valor teoricamente mais justo e você acumula um yield on cost interessante. Mas assim, cabe a você ver o que está faltando na sua carteira como um todo e entender se isso cabe, se esse fundo cabe nos seus investimentos, tá? E eu espero que eu tenha contribuído para as suas escolhas aí positivas, como sempre. E se você gostou, deixa o like pra mim, se inscreva no canal se você não é inscrito, ativando o sininho, tá? Aí eu faço o vídeo, você já recebe aí automaticamente, fica super fácil de você acompanhar os vídeos diários que nós temos aqui. Comenta pra mim qual FIINFRA que tem na sua carteira e o que você achou do BDIF, tá? Da BTG, que eu quero muito saber aqui o seu comentário e leio e respondo todos eles com o maior carinho, beleza, pessoal? Aqui você assistiu o Investidor Classe Média, eu sou o Gustavo, aí eu te vejo no próximo vídeo, tá bom? Até mais.